Irmãos, nós iremos dar prosseguimento, estamos falando sobre obstáculos da oração. E nós paramos no 5, são 10. E hoje vamos avançar do 5 em diante. Mas antes eu quero sempre dar uma repassada no que nós falamos, ressaltando e até incluindo algumas coisas que o Senhor falou conosco em nome de Jesus. Eu peço que você fique atento, ligado, e que o Senhor venha a falar tremendamente contigo em nome de Jesus. Amém? Irmãos, oração é muito importante, né? Para você ter uma ideia da importância da oração, olha, é a palavra de Deus, adoração e louvor a Deus e oração. São esses 3 pilares que sustentam a igreja de Deus, tá? É muito importante nós nos voltarmos para orar, nós orarmos mais. As coisas acontecem quando você começa a orar e buscar a Deus, tá bom? Então, tem isso aí. Eu peço a você também que assistam, né? As mensagens anteriores, que nós temos bastante mensagens lá referente à oração, e é uma série. Vai estudando, vai vendo, assistindo esses vídeos, que isso vai te deixar mais forte na palavra, tá? Então, no 1, eu falei que não ser um filho de Deus é o maior obstáculo, porque Deus não ouve a pecadores, ponto. Então, tem que ser um filho de Deus, aceitar Jesus como Salvador para falar com Deus. O segundo, mesmo sendo um filho de Deus, ter em seu coração pecados não confessados. Aí eu listei vários pecados, como falta de perdão, algum rancor, idolatria, são situações que a pessoa faz que desagrada ao Senhor. Consulta a horóscopos, né? Leitura de mão, coisas assim, né? Ira também. Ira eu não falei domingo passado, mas a ira é um espírito de ira que quer controlar a pessoa. Você já viu? Muitas das vezes a pessoa está ali, ela é contrariada, aí ela fica irada. Aí há pessoas que são controladas pela ira da outra pessoa. Já viu assim? Muita pessoa fala, suponhamos, o marido quer uma coisa. Aí fica, eu quero agora. Aí chega o esposo, mas eu quero. Tu vê que a pessoa ficou até descontrolada. Aí a outra pessoa chega e cede. Não é isso? Para não ficar irada. Então, 2 erros. Verdade. 2 erros. Primeiro, a pessoa cede porque o outro está irado, igual criança. Segundo, se for algo espiritual, não estou dizendo que é sempre algo espiritual, mas se for algo espiritual, aquele espírito mal já vai irar quando quiser algo. Você já está controlado por isso. Então, a ira é uma forma de controle. Cuidado. Também descontrole, de controle das trevas sobre a pessoa. Tá? E descontrole. Também há pessoas que ficam até possessas com essa entidade aí da ira. É verdade. Ela fica descontrolada. Tá bom? Então, cuidado. Tá? Vícios. Eu falei várias coisas. Ocultismo. Depois você assiste a mensagem domingo passado, tá? Eu vou falar só o que eu não falei. Vícios, gula, ou algum outro alimento, até café viciante, refrigerante. Então, o que acontece? A pessoa ela aceita Jesus como Salvador e tal. Aí ela pensa que vício é só o quê? As drogas, né? Bebida, não se exagerar. Se eu tomar um pouquinho, não tem problema. Né? Só isso. Fumo e tal.
Irmão, vício é tudo aquilo que você não se controla. Você não tem um controle sobre tal coisa, é um vício. Aquilo está te controlando. Ah, mas café é um vício? É um vício, tem cafeína. Porque gera uma sensação depois. Aí, se você não fica sem aquilo, passa mal, dor de cabeça, enfrenta isso. Eu acredito que na terceira semana você não vai ter mais isso. Terceira semana. Quando eu faço isso, eu gosto muito de café, mas não tomo muito, eu reduzo bastante. Mas algumas vezes eu vou tomando e tal, eu tenho que parar. Primeiro dia, dor de cabeça. Segundo dia, dor de cabeça. Terceiro, dor nos olhos. Até na segunda semana parece que estava arrancando o olho. Eu falei, vou enfrentar. Aí parei uma semana, 2. Aí me desintoxiquei. Aí, agora, uma vez por semana, eu tomo 1, 2 xícaras, tá bom. Uma vez por semana. Se eu quiser, não tomo. Percebeu? Agora, quando você fala assim, não fico sem isso aí. Não. Você está viciado. Entendeu? Gula também, irmão. É comida. Comida. Só come demais. Calma aí, gente. O mundo não vai acabar, não. Então, administre isso aí. Entende? E tem que controlar. Controlar o seu corpo nas várias vertentes que puder. Se algo está te dominando, você está sendo dominado. Principalmente na área da carne, você tem que dominar a carne. Porque os pecados até da área sexual, nessa área, são pecados da carne. Tudo bem? Todo pecado é da carne, certo? Mas há uns que são muito pelos olhos, pelo desejo. Você tem que dobrar a carne. Tá bom? Amém. Aí eu falei sobre ingratidão, sobre falta de perdão. Coisa tremenda. Mas eu quero ler com vocês 1 João 3, 21, 22. Isso eu não falei domingo passado. 1 João 3. Isso. Versículo 21 e 22. Olha, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, o recebemos. A coisa, né? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, se o nosso coração nos condena, então consulte o seu coração. Fale com Deus, com o Espírito Santo, se você está fazendo algo que desagrada a Deus. E confessa. Porque isso pode estar interrompendo a resposta das suas orações. Tá bom? Quem vai saber isso é você, irmãos. Amém? O 3 que nós falamos é não ter fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós falamos que é importante buscar a palavra, crer no Senhor, né? Amém? Falamos, foi muito bom. E o 4, pedir algo fora da vontade de Deus. Aí eu quero colocar, a questão é a seguinte, você não tem que pedir só questões espirituais e deixar você. Mas você também não pode pensar só em você e na sua família e não pedir para os outros. Você tem que ter o equilíbrio. Mas você tem que pedir tudo aquilo que é de Deus para a sua vida. Deus quer uma provisão para você, Deus quer um apoio, né? É isso. Amém? Você tem que pedir. Até na sexta-feira, eu estava falando com uma irmã, falei, olha, ela até falou, não, eu não peço muito as coisas e tal. Eu falei, você tem que pedir.
Então, um dia você vai chegar no céu e vai ter um departamento lá, tá vendo? Ó, esse montão de presente e tal. Então, era tudo para você. Lá embaixo você não pediu. E agora? Agora você não precisa. Então, a gente tem que pedir, irmão, as coisas. Né? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mas a questão vai muito do coração. Né? Nem 8, nem 800. Então, nós temos que ter o equilíbrio. Pedir as nossas coisas, as nossas necessidades. Também pedir as coisas do reino de Deus. O estabelecimento da igreja, atingir as pessoas para Jesus, o suprimento, o próximo. Amém? Por isso que é importante a gente pedir as coisas segundo a vontade do Senhor. Tá bom? Orando, o Senhor revela a sua vontade para cada um de nós. E agora vamos avançar no 5, amém? Ter motivações reprovadas diante de Deus, mesmo que algo seja da vontade de Deus. Olha só que coisa tremenda, hein? Então a pessoa tem uma motivação errada, reprovada diante de Deus, nas coisas de Deus. Por quê, irmãos? Deus vê o coração. Então, se alguém, cada um de nós, está até fazendo as coisas de Deus com segundas intenções, para Deus não vale nada. Percebeu? Então, isso é importante. Isso em cada esfera. E aí o Senhor que vai julgar. Mas eu vou colocar algumas coisas só para a gente ficar mais alerta, tá, irmãos? Então, olha só. Primeiro, ganância. A pessoa gananciosa. Aquela pessoa que, de repente, ela não demonstra, mas ela tem aquela ganância. Apego ao dinheiro, né? Aquele desejo de ter as coisas. E olha só, avareza. Avareza é o desejo demasiado e sórdido de adquirir riqueza. É irmã da ganância, é uma ganância, né? E avarento, o que é? Que não dá, mesquinho, egoísta. Então, a ganância gera isso. A pessoa não reparte, não dá a outra pessoa. Nós tivemos uma demonstração disso aqui, né? Então é isso, a pessoa que tem um coração de Deus, ela é feliz em poder dar, em ajudar, ela agradece, fica feliz. Eu estava feliz, antes mesmo eu estava orando, eu falei, poxa, vamos ajudar, vai ser uma bênção. Agora a pessoa que é avarenta, ela quer reter, mas e se faltar para mim? Cada um com seus problemas, ela que criou o problema lá, ou ele. Eu tenho a minha família, não sei mais o quê. Só pensa, o avarento. Desgraçado, cara. Não. Isso é falta de fé também. Por quê? Deus supre aquele que tem um bom coração. É assim, Deus te impulsiona a dar para você receber ainda muito mais. É isso. Nós não ficamos aqui, irmão, pregando. Olha, essas coisas, a gente passa realmente o culto sem ter esse momento, porque Deus tem que trabalhar no seu coração, mas a gente ensina, né? Isso é importante. Então, a avareza é isso, esse desejo, tira isso do seu coração. A nossa riqueza está no Senhor. E, olha, a maior riqueza é termos o nosso suprimento. Isso que é prosperidade. Vivermos bem. E o Senhor vai nos enriquecer. E a igreja, ela está aí para nos abençoar cada vez mais. Amém? Então é isso. Mas isso é muito oculto. Também a pessoa, muitas das vezes, tem aquela necessidade, um desejo de poder. Status de comandar, falar com pessoas, ter influência. Há pessoas que têm isso aí. Domínio, controle.
controlar pessoas, né? Isso nos diversos estágios da igreja, instituição Igreja do Senhor. Amém? Se mostrar poderoso e usado por Deus. Só poderosa. Até muda a voz, sabe? Gente que... irmão. Isso são atitudes internas reprovadas. Se projetando como alguém especial. Ter uma necessidade de ser elogiado, venerado por outros. Irmão, tem gente que quer ser elogiado. Então a gente tem que consultar nosso coração. Amém? Sem perceber, não dá glória a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Por não ser ouvido e honrado, o Espírito Santo se retira. Então, a pessoa não honra o Espírito Santo, não dá glória a Deus. Chega uma hora, o culto, tudo fica mecânico. É do mesmo jeito. Trabalha só emoção. Mas é igual o mundo, irmão. A pessoa fica, vai, sai, fica com um momento de alegria, depois fica até triste. Só trabalhou a emoção e não a fé. Isso é importante. O dinheiro, a fama e o poder viram um Deus para essa gente. É um Deus, é que a pessoa mais quer. Isso no íntimo, irmão. Você olha para a pessoa, se a pessoa não tiver o Espírito Santo, você até quase cai no engano. Amém? Então, esse é o 5. Ter uma motivação errada. Aí, como é que você vai fazer? Mas e agora? Irmão, sempre seja puro perante o Senhor. Se você tiver um dom, exercite-se a cantar, se a tocar, se a adorar. Intercessão, olha, é maravilhoso. Faça o que puder. Para o Senhor de coração puro. Aqui nós honramos vocês. Né? Todos que colaboram, que ajudam. Amém? Eu tenho vergonha. Não tem problema. Fique no seu espaço. Deus dá um dom para cada um. Nós te amamos. Amém? E outra, olha, eu sou imperfeita. Tá bom? Então não queira que eu seja aquele pastorzão lindo, maravilhoso, terno e gravata, com carrão, que, olha, irmão, não vai virar. Para mim, não. Eu sou o que sou. Sou simples, mas temo a Deus. Amém? É isso. 6. Não colocar o Senhor como prioridade na sua vida. Isso é importante, irmãos. Isso é um obstáculo muito grande a você orar. Não colocar o Senhor como prioridade. Mas como é isso? Começa no seu interior e nas suas atitudes. Coloque Deus em prioridade. Hoje, domingo, é isso. Vem para a casa do Senhor. É lógico, período de férias, a pessoa vai viajar. Não, vai com Deus. Meu Deus. E outra, eu já vi negócio de controle aí. Muitas vezes a pessoa vai viajar, não com a gente. Tem em lugares que a pessoa tem que pedir permissão. Olha, eu posso viajar? Para com esse negócio. Se ora a Deus, você vai viajar. O dinheiro é seu mesmo, eu não vou pagar para ninguém. Não é verdade? Você viaja e tal, o que a gente faz é ora. Sim, pastor e tal, esteja orando que eu vou viajar em tal lugar. Glória a Deus. Se Deus revelar alguma coisa para mim e tal, eu vou orar, vou até impedir a viagem da pessoa, se for o caso. Mas você não tem que ser controlado por ninguém. Isso é importante. Tá? Tudo bem. Mas coloque Deus como prioridade no domingo para vir adorar ao Senhor, chegar o mais cedo possível, louvar. Mas não quer dizer só no domingo, é no dia a dia.
É você separar um momento para você ler a palavra, orar. Tudo, em tudo. Tá bom? Tudo. Irmãos, nas suas finanças também é importante, irmão. Isso é importante. Mas isso é uma coisa pessoal, você e Deus. Tá? Assiste a mensagem anterior que eu falei bastante sobre isso. Tá bom? Buscar o Senhor pelo que Ele pode dar e não pelo que Ele não é. Não por amor. Ou seja, um obstáculo muito grande à oração é a pessoa buscar Deus querendo ter algo, resolver só um problema. Né? Tá com um problema e tal, aí busca e faz tudo e tal, resolveu, agora eu vou passear. Agora, dá volta no mundo. Irmão, literalmente, vira as costas e vai curtir a vida. Até que surge outro problema, aí volta com aquela cara de... quando eu era criança, falavam assim, Madalena arrependida, não sei se é assim. Volta aquela carinha. E a gente ama, e glória a Deus. Então, irmãos, isso desagrada a Deus. Busque o Senhor pelo que Ele é. Sabe? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Tenha uma intimidade com Deus, busque a Deus verdadeiramente, você não vai ter nunca problema. Isso é um erro muito grande, tá? Amém. Não amar o Senhor de todo o coração. Isso até é uma consequência. Mas não amar o Senhor de todo o coração, profundamente, na verdade é fruto do encontro com Deus, né? Mas não amar a Deus reflete de ser um obstáculo muito grande à oração. A pessoa não consegue ver o que o Senhor deseja. Por não amar a Deus, ela não vê isso. Olha o que o Senhor deseja: salvação, santificação e edificação. Ele quer salvar a pessoa, ele quer tirar as coisas ruins da pessoa e ela largar vício, droga, não sei mais o que, prostituição, santificação e edificação, colocando tijolinhos bons: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, dons espirituais, uma vida diferente. O Senhor quer isso. Amém? E o Senhor deseja restaurar a adoração pessoal e do nosso lar. Então, nós precisamos identificar isso. Esse é o coração de Deus. E eu vou, irmãos, falar sobre isso. Olha, você precisa restaurar essa adoração verdadeira no seu lar, fazendo culto domésticos na sua família, reúne a família. Porque assim, muitos têm grupo de células e tal, né? Nós não temos as células, mas você pode reunir a sua família. Ali você reúne diariamente 10, 15 minutos, 20 minutos, não muito tempo. Você vai ter, eu vou até fazer um cronograma para te ajudar. Você vai ter um momento de oração inicial, leitura da palavra, comentário da palavra. Você comenta, as pessoas que estão ali, seus filhos, sua esposa, deixa comentar, incentiva esse comentário e depois faz uma oração final. Se tiver alguns pedidos, coloca o pedido, ora, depois vai ver a resposta de oração. As crianças pequenas, as crianças têm que participar. É coisa rápida. E quem for ministrar não tem que pegar um texto grande, não, um versículo que seja, coisa pequenininha. Comidinha ali, você fala, é uma bênção. Você está plantando todo dia uma semente. Você está trazendo a adoração de Deus para a sua casa. Você não precisa está liberado, todo mundo pode fazer isso e deve fazer. Ah, mas é só eu e minha esposa. Melhor ainda, vai, faz. Chama a sua esposa, a esposa chama o marido. E qual é o assunto? Pega o texto
da ministração de domingo e vai compartimentando aí, falando durante a semana. Reúne, fale, ore. Só não aconselho fazer muito louvor, porque senão vai ficar muito extenso. O importante é ser bem sucinto e sempre. Uma reunião ou outra fica só louvando e adorando. Hoje vai ser só adoração. Faz ali a adoração, coloca um louvor, ora e acabou. Mas tem um momento. Muitos já são calejados de igreja e não fazem isso. Nem ora com a sua esposa, com seu marido. Precisa fazer isso diariamente. Fazendo isso, irmãos, você está o quê? Restaurando o seu lar e fundamentando o seu lar na palavra de Deus, no temor de Deus, na oração. Faça isso, irmãos. Nós vamos incentivar isso sempre. Em nome de Jesus. Amém? E a mulher, muitas vezes uma mulher desenvolve, fala um pouco mais, o marido não fala, e fica só um falando. Os dois têm que falar um pouquinho, vai comentando, vai orando, vai desenvolvendo cada vez mais. É isso que o Senhor quer. Então, essa pessoa não consegue entender que a igreja é o corpo de Cristo. Não investe no corpo de Cristo e não socorre necessitados. Irmão, é o seguinte, se a pessoa já imaginou na eternidade, Jesus chegar e ver cada um, falar, olha, você investiu tanta coisa, você fez isso, fez aquilo outro, com tanto recurso, mas você não investiu nada na minha obra. Pensou que cara que a pessoa vai ficar? E gente de dinheiro, tá? Aí Jesus fala, e agora, o que você vai fazer com aquela grana? Agora eu vou te mostrar quantas pessoas deixaram de me conhecer pela sua infidelidade. Aí mostra. 100, 1000. Mas por que isso tudo? É porque se você tivesse investido, poderia alcançar essas pessoas. Como? Pelas redes sociais. Eu poderia mandar missionários. Eu poderia socorrer. Agora eu vou te mostrar a vida toda o dinheiro que você... Aí mostra. É muito dinheiro, irmão. Ah, Senhor, me dá uma oportunidade. Agora não adianta mais nada. Agora não adianta nada. Entende, irmão? A pessoa não consegue ver a igreja como o corpo de Cristo. Acha que é um bando de gente reunida ali, querendo arrancar o dinheiro dele. É isso aí, irmão. Porque se imaginasse Jesus aqui, a coisa era diferente. Uma vez eu falei com a irmã, a igreja se reúne e Jesus está lá. Pode ser, vai ter o caldinho? Não é carnaval não, irmão. É comunhão do corpo de Cristo. Jesus está aqui. Você tem que entender isso, irmão. A cura, a ministração, é isso. Então, olha só, a pessoa que não ama Jesus, ela não leva Jesus para o seu lar. Não ora com o seu cônjuge, não tem um período de oração, não adora a Deus no lar, não faz um culto doméstico. E muitos querem até pregar, irmão. Prega aqui, prega ali, prega colar, faz um montão de coisa, que é isso. Mas com o marido e com os filhos, não. Ou com a mulher e com os filhos, não. Ou com o marido ali, não. Você quer pregar? Prega primeiro na sua casa. Pregue lá. Depois você vai pregar fora. Amém? Ali é onde que ninguém vê. Quem te conhece mesmo. Simples assim, irmão. Pega o seu marido ali, vamos orar, meu bem. É isso. É isso que o Jesus quer. 9. Não ter uma convivência amável, amorosa, respeitosa, fiel com o seu cônjuge.
Aí vai homem, mulher, tá? 1 Pedro 3:7. Para as mulheres não ficarem chateadas comigo aí, né? Olha só o texto. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, não tratar a esposa bem impede as orações. Não tratar o marido bem impede as orações. E aí, irmão, não estou falando para você ser capacho do outro, não. Ser pau mandado do outro, não. Não. Tanto o homem tem que respeitar a mulher, como a mulher respeitar o homem. Deve ser acordo, mútuo respeito e amor. Tá? Mas é importante estarem ligados. Um respeitando o outro. Não estarem brigados. Não fazer coisa sem o outro saber. Tem que ter uma comunhão, um acordo. Também é importante um ouvir o outro, irmão. Principalmente se há algum problema, alguma situação. Um tem que ouvir o outro. Porque é isso que vai edificar. Amém? Por quê? A oração vai ser ouvida? Não. Deus está falando aqui na sua palavra. Só está orando, não passa nem do teto. Por quê? Está brigado com a mulher ou com o marido. Não é muito mais fácil pedir perdão, se humilhar, se acertar e fazer o que é certo? Muito mais fácil. Tudo bem? Amém. O 10º, que é o último, né? Ter um coração rebelde e insubmisso. Ser seletivo em cumprir a palavra. Rebelde, insubmisso. Não respeitar as autoridades, né? Então, a pessoa não respeita as autoridades. É aquela pessoa que não se curva a ninguém. Tipo, mais ou menos assim, não, sei das coisas aí, não vou me submeter a ninguém. Tá bom. Vai ouvindo aí. Não respeitar as autoridades, professores, os chefes, os líderes da igreja constituída por Deus. Irmão, se você está numa igreja ali, você não ama o seu pastor, não se submete ali em amor, vai para outro lugar. Porque senão não adianta nada. Você tem que estar de livre, espontânea vontade, amando, não tendo nada que te interrompa. Amém? Por isso que é livre. Sai na bênção, né? De outro lugar. Eu digo isso porque muitas vezes está na internet alguém assistindo. Graças a Deus o pessoal aqui está na bênção. Não, ninguém é dono de ninguém. Estamos tudo fazendo por amor. Eu faço de forma voluntária, tudo para o Senhor. E temos que amar. Tem muito controle e domínio. Irmão, nós já vimos até gente atendendo, pessoa que saiu amaldiçoada do lugar. Pessoa sai, não, então vai acontecer isso. Jogou praga ainda. Isso é de Deus, irmão. Nós temos que abençoar. Se a pessoa falar, olha, eu quero ir para todo lugar, olha, Deus te abençoe, desejo o melhor para você. Lógico que a gente não deseja, mas fique na paz. Percebeu? Tem um irmão que ele até saiu para a igreja e tal, fiquei sabendo que ele estava com problema. Ele ficou de vir dar um testemunho. Não vou adiantar, mas nós fomos lá, eu e a Elma, oramos por ele, ele ficou curado. Começou ali a cura, eu falei, você ficou curado? Indicamos um fisioterapeuta, ele melhorou, falou que está melhor, cada vez melhor. E naquele dia ele recebeu um impacto. Amém. Tinha até saído da igreja, irmão. Ainda foi usado para ser abençoado por nós aqui. E glória a Deus. Agora vai ter que vir aqui. Não, irmão, fica onde que ele
Deseja. E foi curado. Olha que maravilha. É isso aí. Está sem domínio. Amém? Tudo bem. Então, isso se pode observar em pequenas atitudes, como a pessoa não se rende a Deus de todo o coração. É aquela pessoa que segura. Engraçado, né? Querer brigar com Deus. Não, vira nada, mas tudo bem. Não se envolve na igreja do Senhor. Não quer comunhão. Você vê que aquela pessoa que fica muito isolada, não, superficial. É por isso, ela não quer se submeter, ela não quer se envolver, ela não quer se expor. Proteção, né? Percebe? Resiste ao toque do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, toca ali e resiste. De novo, irmão, a pessoa não dizima e não oferta. Não, né? Tem um ditado que não é dessa igreja, que é assim, ó. O bolso é o último que se converte. O bolso é o último que se converte. Nada, sabia que tem pessoas ímpias que até dizimam porque sabe da bênção? É, irmão. Tem uma pessoa aí fora que ficou sabendo como a gente faz, ajuda e socorre, sabe o que ele falou? O que você precisar, é pessoa que tem recurso. Pode falar comigo que eu quero ajudar. Eu quero essa bênção, eu quero. Fala comigo, aí me deu o telefone. O que você precisar para ajudar alguém, eu confio em você, pode me falar. Eu nunca pedi nada para ele, nem vou pedir. Porque a igreja do Senhor não fica dependendo de recursos de ímpio, não. É aqui, ó. E ele falou, não, eu quero, que eu vi. Tem uma pessoa que ele conhece, que nós socorremos, ele ficou impactado. Na verdade, ficou envergonhado. Que era para ele ajudar, não ajudou. Mas tudo bem. Amém. Então a pessoa não se rende, não se envolve e tal, resiste, não ajuda, critica os líderes religiosos, as igrejas, buscando justificar a sua infidelidade. Entendeu? É isso, a pessoa vai lá, fica na rodinha falando, olha, não sei mais o que, e tal, fulano rouba, não, olha lá, o mansão de... Mas e você? O que você faz? Ah, eu não. A pessoa aponta erro dos outros porque está errado também. É forte, né? Ficou silêncio agora aí, irmão. Só nem respirou, hein? Pelo amor de Deus. Domingo passado tinha mais gente, hein, irmão? Não sei o que aconteceu, hein? Domingo passado tinha mais gente. Foi forte. Assiste a mensagem do domingo passado, irmão. Não foi brincadeira, não. Eu até falei um momento, olha, quero ver o pessoal aqui domingo que vem. Não tem importância, não. Eu mando para eles o link daí. Ó, não adianta se esconder dos erros, nos erros dos outros. Perante Deus, não há justificativas. Ninguém consegue se esconder perante Deus. Irmão, não adianta a gente falar de líder A, líder B, fulano de tal que fez isso, aquilo, outro. Entendeu? Muitos até no ambiente de serviço falavam, olha, fulano de tal é crente, faz isso, aquilo, outro. Irmão, o problema é dele. Eu procuro fazer o certo. Você vai balizar pelo erro, vai ficar olhando o erro. Olha o que é certo. Amém? Muitos até se acham espirituais. Guarde essa, hein? E usados por Deus. Na verdade, são dominados pelo espírito do orgulho, da rebelião, do pecado, das trevas. Querem tirar um cisco dos olhos ou nos olhos dos outros e tem uma trave nos seus olhos. Meu Deus, parece até Jesus falando, né? Jesus falava assim. Pessoa, tira a trave do seu olho. Amém? Ó, primeira, a gente está 1 Pedro 3,11. Olha só.
Aparta-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Irmão, quando você faz o que é agradável a Deus, vamos figurar aqui, irmão? Deus não vai ficar chateado com isso com a gente, não. Tá bom? Mesmo que foi engraçado, mas é verdade. Deus está lá resolvendo as coisas, um montão de coisa complicada, país tal, querendo fazer guerra com o outro, não sei quantos mortos, peste, agora, tal, tempo. Aí alguém socorre o necessitado, anda com o coração sincero, busca a Deus sinceramente, foge de adultério, é fiel à sua esposa, podendo, cair ali, sair com A ou B e ninguém saber, coisa assim, né? E a pessoa vence o mal. Mais ou menos um anjo chega para Deus, olha lá, Deus, olha lá, fulano de tal, é meu, cara. Percebeu? Ele está olhando coisas grandes, mas ele olha coisa pequena. As suas atitudes, o seu interior, a sua intenção, o seu socorro. Amém? Coisas assim, irmão. Os olhos do Senhor estão atentos, os seus ouvidos também, para aqueles que andam segundo a sua palavra, de coração. Jesus é o nosso intercessor nos céus, como está em Romanos 8:34. O Espírito Santo é o nosso intercessor aqui na terra. Quem ora, intercede, se une a eles nesse ministério de intercessão. Que juntamente com a proclamação da palavra e com a adoração e com o louvor, vem a intercessão, a oração. Interceder pelos outros. Em nome de Jesus. Amém.